Olá, como vai? Eu sou o professor Max Franco e eu quero começar esse papo lhe fazendo uma pergunta. Como é que a gente faz para conseguir a atenção das pessoas? Você acha que é algo simples? Eu tenho certeza que não. Porque sem a atenção da pessoa, a gente não consegue convencê-la, a gente não consegue persuadi-la nada, não consegue vender nada para essa pessoa, não pode entregar um serviço para essa pessoa se a gente não conseguir a sua atenção. Conseguir a atenção de alguém hoje é algo importantíssimo, é algo extremamente precioso. O mercado está o tempo inteiro lhe oferecendo, lhe trazendo demandas, lhe chamando a atenção. E é tanto reclame, é tanta coisa, tanta informação que as pessoas estão distraídas. Na verdade, a pessoa que está distraída em relação a alguma coisa é porque ela está concentrada em outra coisa. A distração ela não é por nada, a distração é porque você está concentrado em outra coisa. Então, como é que eu faço para tirar essa pessoa da sua concentração pessoal para que ela se concentre em algo que eu estou oferecendo para ela? Por exemplo, um conhecimento, por exemplo, uma atração turística, por exemplo, um produto, um serviço. Como é que eu faço para que ela se desconcentre daquilo que ela está focada e foque em algo que eu tenho a oferecer a ela? Isso é algo complicado, isso é algo difícil. E existem técnicas para que isso possa ocorrer. Uma das técnicas é o storytelling. O storytelling é uma metodologia. Eu trabalho com storytelling há alguns anos. Tenho alguns livros sobre storytelling, minha dissertação de mestrado também é sobre storytelling e trabalho já há alguns anos fazendo pesquisa sobre storytelling, fazendo palestras, consultorias, tratando desse tema. O storytelling é uma coisa que eu diria antiga que tem um nome novo. A humanidade sempre contou histórias. É bom a gente lembrar que nós temos o Homo sapiens, ele tem mais ou menos entre 200 a 300 mil anos. Acho, pelo que os estudiosos dizem, que nós desenvolvemos a capacidade da comunicação oral, verbal, por volta de 100 mil anos atrás. A gente começou a desenvolver sons que tinham significado. E desde então a gente conta histórias. Você imagina que esse caçador, esse sujeito que ia à caça, às vezes passava um longo tempo, semanas para caçar, ele quando voltava para a tribo, ele trazia duas coisas. Ele trazia a caça, lógico, que é importantíssima, e trazia tudo aquilo que ele tinha vivido, visto, presenciado. Ele trazia histórias. E a tribo se alimentava da caça e se alimentava das histórias. Imagine a ansiedade dessa tribo para a vinda do caçador, que ia alimentá-lo de duas coisas tão importantes. E ele trazia certamente conhecimento, ele tinha visto outras paisagens, ele tinha ultrapassado aquela montanha, ele tinha visto mares, ele tinha visto, quem sabe, outra tribo, outros animais, outra vegetação, outra fauna. É impressionante tudo aquilo que esse caçador trazia de volta, como ele alimentava a tribo quando voltava. E essa ansiedade, a gente vive até hoje, porque nós somos viciados em histórias. Nós convivemos com histórias desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Quando você acorda, possivelmente alguns antes, outros depois de escovar os dentes, você já olha, por exemplo, o seu aparelho celular. O que você está buscando ali? Você está buscando narrativas, você está buscando histórias. É uma sede, é uma fome muito grande por histórias. Você passa o dia no seu trabalho, você vai conviver com as histórias do seu dia a dia, você tem problemas a resolver, problemas são histórias, e quando você chega em casa, possivelmente depois que você faz as suas obrigações, uma das coisas que você vai se deter em acompanhar outras histórias. Você vai assistir a um jogo, você vai assistir a uma série, assistir a um filme, você vai ler um livro, você continua nas redes sociais acompanhando narrativas. Então, o que eu quero demonstrar com isso é que essa mesma fome, essa mesma sede que esse sujeito lá atrás tinha pelas histórias que o caçador trazia, nós temos hoje. Em outras palavras, histórias chamam a atenção. É essa questão do storytelling, por isso que o storytelling é muito poderoso. Já que as pessoas gostam tanto, já que nós gostamos tanto de histórias, como é que a gente pode fazer para veicular nas histórias as mensagens que nós queremos passar? Isso é storytelling.
Se eu quero desenvolver no meu filho alguns valores, algumas virtudes, em vez de eu ficar com aquele discurso doutrinário, eu posso contar uma história que defenda a honestidade, que defenda falar a verdade, que defenda a necessidade do esforço, do trabalho, da dedicação, da responsabilidade. Se eu conto uma história dessa, é muito mais fácil que o meu filho preste atenção, porque a questão é essa, é prestar atenção, ele vai acompanhar a história e com isso esses valores com certeza irão junto com a história. Vamos pensar numa metáfora. Se eu quero que o meu filho coma cenoura, é muito legal que eu faça uma estrelinha com a cenoura, porque é muito mais fácil que ele vá consumir a cenoura, porque ela tem um aspecto lúdico, um aspecto atrativo, que vem ligado com a questão emocional, afetiva. É a mesma coisa que acontece com as histórias e, na verdade, com um bocado de coisa que a gente consome hoje em dia. O que é uma marca? Uma marca, uma grife qualquer, é um produto que tem uma história. Você consome não só pela qualidade do produto, você consome pela história que esse produto, com a história que está agregada ao produto. Isso é storytelling. Um profissional, quando você vai entrevistar, digamos que você trabalhe com RH e você vai entrevistar alguém, você vai perguntar, você vai pedir para que a pessoa conte a sua história. Até para você namorar e casar com alguém, você vai se sentar, geralmente as pessoas fazem isso, e se sentam e pedem, e trocam o quê? Trocam histórias. Por quê? Porque eu vou conhecer essa pessoa através das histórias que ela conta. Então, a história não é um detalhe. Eu costumo sempre fazer uma pergunta nos meus cursos, nas minhas palestras, e que deixa as pessoas sempre com um pouco intrigadas. Eu costumo perguntar o que é que você sabe que não é uma história que você escutou, ou vivenciou, ou assistiu, ou leu. Se você for pensar um pouco, se você não é do ramo da química, se você não fez nunca nenhuma experiência laboratorial, se eu lhe perguntar qual é a fórmula da água, é bem possível que você diga que é H2O, mas se você não fez a experiência, eu vou lhe perguntar como é que você sabe. Se você, por exemplo, nunca foi à Austrália e eu lhe perguntar a capital da Austrália, é bem possível que você diga que é Sydney, mas não é, na verdade a capital da Austrália é Canberra. Então, por que você achou que era Sydney? Porque você achou que tinha ouvido falar que era Sydney. Você tinha ouvido essa história, você tinha impressão de ter ouvido essa história. Então, às vezes até a gente comete erros por histórias equivocadas que nós escutamos. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem como crença é baseado nas experiências que fizemos e nas histórias que escutamos. Na verdade, tudo é história. Tudo é história ou escutada ou vivenciada. Então, história não é um detalhe. História, na verdade, vai definir, as histórias vão definir os nossos valores, aquilo que a gente acredita, as nossas virtudes, as nossas concepções culturais. Histórias são muito importantes. Eu falo língua portuguesa por causa de uma história. Se nós tivéssemos sido colonizados por espanhóis, eu estaria falando em espanhol. Isso define uma concepção, um costume, um hábito, uma cultura. E é muito importante no campo profissional. Se você quer alinhar profissionais, se você quer motivar profissionais, se você deseja fazer uma venda de produtos, se você deseja convencer as pessoas de que o seu serviço tem uma boa qualidade, nada como uma boa história. Uma boa história vai agregar valor, vai conseguir atrair a atenção das pessoas, vai trazer um elemento emocional que é muito importante para qualquer pessoa tomar uma decisão por esse ou para aquele produto, por esse profissional ou por outro, por esse serviço ou por outro. A história vai definir se uma coisa merece mais confiança ou merece menos confiança ou confiança nenhuma. Se eu ouço uma história positiva sobre Paris, me faz ter vontade de ir para Paris. Mas se eu ouço uma história sobre os coletes amarelos em Paris, que estão criando confusão em praça pública, essa história me desmotiva a ir para Paris. Então, histórias podem criar um efeito positivo ou criar um efeito negativo. A maior prova são as fake news. As fake news são são storytelling negativo, é um storytelling negativo sobre alguém, ou sobre alguma coisa, ou sobre alguma prática. Então, nós hoje somos muito movidos, movimentados, levados por histórias que escutamos.
Mas eu lhe pergunto, você sabe contar suas histórias? Você sabe mover as pessoas, envolvê-las, engajá-las através de uma história bem contada? Existem técnicas para isso. E essas técnicas fazem parte dessa nomenclatura chamada storytelling. Eu lhe convido a conhecer mais sobre essa técnica, sobre essa metodologia, que com certeza vai ser muito positiva para você, tanto no campo pessoal, como também muito no campo profissional. É isso.